vamos. Simbora, pessoal. Então, nessa figura aqui, nós temos um corte sagital da região do diencéfalo, do mesencéfalo, tá? E de parte aqui do quarto ventrículo. Tá? Aqui a gente tem aqui uma parte da ponte, também está cortada, a gente não consegue ver o bulbo aqui, o bulbo está mais caudal. Tá? Então, a gente está vendo um corte sagital dessa região. Tá? O objetivo da figura, na verdade, é detalhar mais o o diencéfalo e uma região aqui do telencéfalo com as suas estruturas, mas não é o que eu vou abordar agora. O que eu quero mostrar para vocês aqui são os dois ventrículos, né, visíveis nessa figura. Então, olha aqui, pessoas, nessa imagem, nós temos o terceiro ventrículo, que está aqui, ó, já legendado de número 3, em algarismo romano. Gente, sempre os ventrículos nós temos que nos referir com o algarismo romano, tá? Primeiro, segundo, terceiro e quarto ventrículo em algarismo romano, é o correto, tá? Na linguagem anatômica aí. Mesma coisa dos nervos cranianos, a gente fala primeiro par craniano, nos referindo ao nervo olfatório, primeiro é em algarismo romano. Então, ventrículo e nervo craniano é numerado assim. Então, olha aqui, ó. Esse é o terceiro ventrículo, ó. Isso daqui é tudo, pessoal, que eu pintei de verde é o terceiro ventrículo, tá? Então, o terceiro ventrículo, vocês veem que ele fica na região do diencéfalo, que nós ainda vamos estudar. E aqui está o quarto, né? Quarto ventrículo, que a gente já conhece bem, né? Ó. Tá aqui ventral ao cerebelo e dorsal ao tronco encefálico. Quarto ventrículo. Tá? Comunicando esses dois ventrículos, nós temos o aqueduto mesencefálico, que está aqui, ó, passando ali, né, entre o teto do mesencéfalo, ali o teto do mesencéfalo, onde nós temos os corpos quadrigêmeos, né, e o pedúnculo cerebral, que é a parte ventral do mesencéfalo. Tá? Então, exatamente nessa região aqui, nós temos o aqueduto, comunicando o terceiro e o quarto ventrículo, tá bom? Só aproveitar aqui para mostrar nessa imagem, que é muito boa, vocês estão vendo esse forame aqui, ó, a gente chama de forame interventricular, tá? É através desse forame interventricular aqui, pessoal, que os dois maiores ventrículos, que são os ventrículos laterais, eles ficam no telencéfalo, a gente ainda não conhece direito esses dois ventrículos. É através dele que esses ventrículos vão depositar o líquor no terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo passa para o quarto através do aqueduto mesencefálico. E do aqueduto mesencefálico, do quarto ventrículo, a gente vai lá para o canal central da medula, né? Para o canal central da medula, e também esse líquor vai extravasar lá para o espaço subaracnoide, né? Para poder também banhar a parte ali do espaço subaracnoide, ou entre a aracnoide e a pia mater, né? Banhar o sistema nervoso central por fora,
né? Aí vai para a medula espinhal, vai também aqui para a parte do encéfalo. Bom. Agora uma peça. É uma peça de equino, para a gente poder ver aqui, ó. Olha só. Cerebelo, né, ó. Não. Mesencéfalo, ponte e bulbo. A ponte, é o que eu estava falando, pessoal, a gente já logo identifica por essa região dela mais entumecida aqui, mais alta. Tá? Mesencéfalo, ponte e bulbo. Aqui, ó, entre o tronco encefálico e o cerebelo, a gente vai encontrar quem? O quarto ventrículo. É que esse cerebelo, como perdeu aqui a sua sustentação, né, pelas meninges, ele acaba caindo um pouco aqui e fechando a cavidade do quarto ventrículo, mas ela é bem maior, tá, gente? Que o cerebelo fica um pouquinho mais dorsalizado aqui, mais elevado, tá? Então, o quarto ventrículo é essa toda aqui que eu tô preenchendo de vermelho. Tá? Em verde, nós temos o aqueduto perfurado até ali, ó, a borrachinha verde, ó. Olha lá. E com qual cor que eu tinha botado ele mesmo? Verde. Agora eu vou ter que trocar a cor. E o terceiro ventrículo aqui. O forame interventricular não está muito visível aqui nessa imagem não, tá, pessoal? Ele fica bem aqui, ó. É por causa da peça, a posição dela também, porque ela já foi muito manipulada, tá dando para ver bem, né? Então ela acaba acontecendo isso daqui, fica um pouquinho colabado, mas ele fica exatamente aqui. E para vocês verem um ventrículo lateral na peça, olha ali um lá, ó. Esse daqui é um, estão vendo que tem uma cavidade lá, ó, para lateral do telencéfalo, ó. Aquele ali é um ventrículo lateral, no caso o ventrículo lateral direito, né, do animal. Os ventrículos laterais são os maiores. Tem. Esse aqui é um ventrículo lateral. Os ventrículos laterais, como são pares, né, e estão ali na mesma altura, a gente não tem como dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, tanto faz, né? Como o terceiro e o quarto são ímpares, estão ali bem medianos, né? A gente sabe muito bem quem é o terceiro e quem é o quarto. E nesse esquema, a gente consegue ver a circulação do líquor, como que acontece. Então, olha só, vou colocar aqui em seta branca. Essas câmaras aqui que vocês estão vendo, pessoal, ó, maiores, é a que eu estava mostrando lá para vocês, ó. Só que nesse caso aqui é o esquerdo, né? A mesma coisa.
Esse daqui é um ventrículo lateral. Olha como é que ele é grande, ó. Tá? Isso tudo aqui é um ventrículo lateral, que eu circundei de branco. Tá? O outro, o direito, que foi o que eu mostrei ele na peça, na foto anterior, tá lá do outro lado, tá sombreado, para vocês verem que são pares, ó. Tá? Então, esse daqui que eu tô mostrando, no caso, é o esquerdo, né? O direito tá do outro lado. Tá? Essa estrutura aqui, ó, essa aqui é o forame interventricular. Tá? Do forame interventricular, o líquor que foi gerado aqui no ventrículo lateral vem para o terceiro ventrículo. Olha lá o terceiro ventrículo, como é que ele é circular, assim, ó. Tá? Porque ele fica em volta dessa estrutura aqui de número 3, que a gente chama de aderência intertalâmica. Mas isso a gente vai ver melhor na aula de diencéfalo, tá? Essa é uma estrutura do diencéfalo, tá? Então, a aderência intertalâmica fica aqui, ele fica em volta, parece um círculo aqui, como se fosse a água em volta de uma roda de moinho, né? Tá? Então, terceiro ventrículo. E do terceiro ventrículo, o líquor vem aqui pelo quarto ventrículo, né? O quarto ventrículo, ó, o aqueduto, perdão. Tá para o aqueduto mesencefálico, que tá bem aqui, ó. Não, o aqueduto mesencefálico eu tinha feito de verde. Aí daqui, ó, ele vem para o quarto ventrículo, que tá aqui já, ó, o número 4. E por essa abertura que a gente tem aqui, ó, na região lateral entre o quarto ventrículo e o cerebelo, esse líquor extravasa para o espaço subaracnoide, ó. Essas setinhas todas aqui, ó, para o espaço subaracnoide. Tá? Então, vai preencher o espaço subaracnoide para que a parte externa do sistema nervoso central também fique protegida pelo líquor. Tá? E aqui, nessa parte, ó, notar que o quarto ventrículo, a fossa romboide, né, se continua com o canal central da medula. Ó. Isso aqui é o canal central da medula. Dúvida, pessoas? Essa parte aqui? Alguma coisa? Professora, Fala. eu não entendi muito bem da onde que se origina o líquor, ou se ele só existe lá, Ele é fabricado. se origina de um conjunto especial de células chamadas células ependimárias. Eu vou te mostrar. Na parede dos ventrículos elas existem. São as células ependimárias. Né? Então, além de armazenar esse líquor, fazer essa rotatividade pelo cérebro, ela também fabrica o líquor. Isso, isso. É porque assim, os ventrículos são a cavidade, são o espaço, né? Quem preenche esses ventrículos por dentro, nas paredes, né, são essas células chamadas ependimárias. Então, são células que filtram o sangue, né, para produzir o líquor. Vou botar aqui, elas são umas células aqui na região da parede, ó.
Tem algumas partes dos ventrículos em que elas ficam mais, como é que eu posso dizer, a quantidade dessas células aumenta. Tá? Então, são as partes que a gente chama de plexos corioides. Mas isso aí eu vou mostrar para vocês bem na aula prática, quando a gente marcar, porque dá para ver na peça. Tá? É São tipo, uma película. o soro do sangue, ele vira o líquido. Isso. Ah. Na verdade, todas essas secreções corporais são filtrados do sangue. Todas elas, a lágrima, o leite, a saliva, o líquor, né, o plasma seminal, todas essas secreções corporais são filtradas do sangue, são transformações, né, os sucos digestivos são preparados a partir do soro. Tá bom. Tá? Então, mas assim, o líquor, ele não tem uma concentração de proteína, nem de íons iguaizinhos às do plasma, não. Tá? Tem ali uma concentração proteica um pouco maior até. Tá? Então, são as células ependimárias. Já que você perguntou, então, células. Elas ficam, então, na parede dos ventrículos. Quer ver? Tem uma peça aqui. Não. Gente. Aqui. Olha só, tá vendo aqui, ó, na parede dos folículos, aqui dos folículos caudais, para poder passar para o aqueduto mesencefálico, tem uma tela aqui, ó. Olha lá, ó. Como se fosse, isso daqui, gente, é muito fininho, tá? Para poder manter essa estrutura aqui na peça, tem que ter muita delicadeza para dissecar, porque ela parece um véuzinho, ela se desfaz com muita facilidade. A gente chama isso daqui de véu medular. Tá? Nesse véu medular aqui, a gente tem uma quantidade de célula ependimária muito grande. Então, aqui a gente tem um chamado plexo corioide. Tá? Plexo corioide. Como se fosse uma tela aqui. Na entrada do aqueduto mesencefálico. Tem outros plexos corioides também por aqui, pelos ventrículos, mas esse daqui é um que dá para ver muito bem. A gente chama de véu medular caudal. Mas eu vou mostrar na peça para vocês isso melhor. Fica legal de ver na aula prática. Mais alguma dúvida, gente? Que a gente possa discutir aqui a respeito dessa aula? Não? Então tá, então eu vou passar para a parte de estrutura da medula espinhal. Então, pessoas, vamos dar uma olhada na parte funcional, na parte mais microscópica da medula espinhal. Eu não vou falar nada muito aprofundado, até porque a gente não tem tempo também para isso, né? E também não é o objetivo do curso de medicina veterinária formar vocês anatomistas, nem especialistas em microscopia de sistema nervoso.
Tá? Eu vou falar aqui mais da parte aplicada, tá? Que nos interessa aí como clínicos veterinários, tá bom? Então, eu trouxe aqui só uma revisão de alguns conceitos fundamentais. Substância cinzenta e substância branca, eu acho que não tem a menor necessidade de eu ficar revisando, porque fica repetitivo, fica chato até, porque vocês já sabem o que que é. Tá? Então, seria só, no caso de vocês terem alguma dúvida, se tiver, é só me falar. Tá? Núcleo. Núcleo todo mundo já sabe o que que é, né? Já sabe que é um acúmulo de corpos celulares de neurônios no meio da substância branca, né? Ou seja, é uma substância cinzenta localizada no meio da substância branca. Córtex eu ainda não falei, né? O que seria um córtex? Né? O córtex, pessoal, é uma substância cinzenta fina, tá? Ela é organizada na forma de uma linha fina na periferia do sistema nervoso central. Então, onde nós temos córtex? No telencéfalo, que a gente chama de córtex cerebral. Cerebral. Tá? E no cerebelo. Córtex cerebelar. Tá? Então, é uma substância cinzenta localizada na periferia, na forma de uma linha fina. É isso que é córtex. Tá? E assim, os córtex, né, essas substâncias cinzentas, elas são as que originam, né, os impulsos nervosos para as vias aí mais complexas do sistema nervoso central. Então, são neurônios de regiões ali bem evoluídas do sistema nervoso central. Eles geram ali impulsos bem complexos, de vias bem complexas, são bem complexos e organizados ali. Então, córtex cerebral e córtex cerebelar. Tá? Vamos lá, trato. Eu falei para vocês, né, quando a gente estava falando do trato córtico-espinhal, que a gente ia discutir o conceito de trato. O que seria? Trato é substância branca, tá, gente? Então, a gente está falando sobre axônios, sobre fibras nervosas. Um trato é um conjunto de fibras, eita, com a mesma origem e o mesmo destino. Origem e destino. Tá? Então, assim, os tratos, eles são, assim, fáceis da gente se referir, né? Por quê? A gente sempre vai nomeá-los de acordo com a sua origem e o seu destino. Olha lá, trato córtico espinhal. É um trato que está se originando no córtex cerebral e se direcionando, o destino dele é a medula espinhal. Então, trato córtico espinhal. É o exemplo trato córtico espinhal. Trato espino-cerebelar. Ele está se originando na medula espinhal e indo para o cerebelo. Trato rubro-espinhal, se originando no núcleo rubro, que é aquele que a gente viu lá no tegumento do mesencéfalo, né, do pedúnculo cerebral, e se direcionando para a medula espinhal. Tá? Então, assim, eles são fáceis de saber,
né? Assim, o próprio nome dele já diz aonde ele se origina e aonde que ele e para onde que ele está se destinando. Tá? Então isso é um trato, certo? Fascículo. O fascículo, gente, nada mais é do que um trato, tá? Com a forma mais achatada lateralmente. Tá? O fascículo é um trato. Peraí, deixa eu mostrar para vocês. Lembra do fascículo grácil e do fascículo cuneiforme? Eles são tratos, só que com um nome mais chique, mais especializado, assim, mais direcionado, né? Porque está se referindo à forma deles. Então, assim, o trato é um nome mais genérico, tá? Para esses conjuntos de fibras. O fascículo é um trato que tem essa forma aqui, ó. Se eu fizer um corte transversal nele, ele tem essa forma aqui, ó. Então eles são achatados lateralmente, são assim, tem a forma mais achatadinha, tá? Porque fascículo é como se fosse um conjunto de folhas, né? Então quem descreveu achou que eles deveriam ser nomeados assim, que eles têm a forma de umas folhas aqui, uma do lado da outra, tá? Num corte transversal. Tá? Mas os únicos fascículos que a gente vai observar aí na neuroanatomia são os fascículos grácil e cuneiforme. Então aqui os dois. Leminisco. O leminisco também é um trato. Tá? Só que os leminiscos têm sempre como destino o tálamo. Tá? Então ele é um trato, cujo destino é, eita, o tálamo. O que seria o tálamo? É uma região do diencéfalo, que a gente ainda vai estudar, onde se inicia a consciência. Tá? Se inicia a consciência, o senso de ser e estar. Tá? Então, outra característica do trato, eles são sempre aferentes do trato, ó, do leminisco. Eles são sempre aferentes, são sempre sensitivos. Aferente. Então esse é o leminisco. A gente vai encontrar alguns aí, leminisco lateral, leminisco medial, leminisco trigeminal. A gente vai ver alguns aí na próxima aula. Tá? Então, todos eles, pessoal, são conjuntos de fibras. O trato é um termo mais genérico, tá? Para esses conjuntos de fibras. O fascículo é um trato achatado, assim, lateralmente, na forma de folha, né? E o leminisco tem essas características. O destino é sempre o tálamo e ele é sempre aferente, sempre sensível. Tá? Decussação. Decussação nós já aprendemos, nós vimos a decussação das pirâmides. Né? Tem outras decussações, mas a das pirâmides é assim, mais falada na medicina veterinária. Tá? A gente viu, né, que as pirâmides são formadas aqui pelo trajeto do trato córtico-espinhal, ali nas laterais do bulbo, né, da fissura mediana ventral. Aí elas lá
na região mais caudal do bulbo, elas fazem isso daqui, né? Ó. Aí, como eu tinha comentado, não são todas que cruzam de lado. Algumas continuam do mesmo lado, tá? Então, isso daqui é uma decussação, tá? Então, é a troca de lado, né? É o cruzamento das fibras de forma aqui oblíqua, né? De forma assim, X, ó. Tá? Então, isso daqui é uma decussação. Comissura. A comissura, gente, também são as fibras trocando de um lado para o outro. Só que ao invés de ser assim, de forma inclinada, né, angular aqui, elas trocam em ângulo reto, em linha reta. Tá? Então, ao invés de elas fazerem isso, elas fazem isso daqui, ó. Tá? Isso é uma comissura. Tá? A gente vai ver uma comissura muito importante relacionada com as vias auditivas e do equilíbrio. Tá? O próprio corpo trapezoide, aquele que eu mostrei para vocês antes do intervalo, ele é uma grande comissura das vias auditivas e do equilíbrio. A gente vai ver isso melhor em estrutura do tronco encefálico. Fibras de projeção e fibras de associação. O que seria isso? Gente, as fibras de projeção são neurônios, né? São conjuntos, né, de axônios, perdão. São conjuntos de axônios que estão saindo de uma região do sistema nervoso para outra. Uma região do sistema nervoso central para outra. Então, por exemplo, um trato é formado por fibras de projeção. Tá? Trato córtico espinhal. Tá? Ele está saindo do córtex cerebral e indo para a medula espinhal. Ele não está saindo de uma região do sistema nervoso central e indo para outra. Isso são fibras de projeção. Tá? As fibras que estão formando o pedúnculo cerebelar médio, tá? Que estão saindo da ponte para o cerebelo ou do cerebelo para a ponte, são fibras de projeção. Tá? São fibras que estão saindo de uma parte e indo para outra, de um segmento e indo para outro. Fibra de associação são axônios que estão começando e terminando no mesmo segmento do sistema nervoso. Então, por exemplo, fibras do fascículo próprio da medula espinhal, que a gente vai ver. Tá? São neurônios, axônios, que começam e terminam na medula espinhal. Então, eles não alcançam outra parte do sistema nervoso central. Tá? Isso é fibra de associação. Tá? É uma fibra que começa no cerebelo e termina no cerebelo, fibra de associação. Tá? Elas servem ali para estabelecer um circuito interno daquela região. Tá? A fibra de projeção serve para transmitir uma mensagem daquele segmento para o outro. Tá? Então, essa que é a diferença. Tá? Alguma dúvida, pessoal, nesses conceitos aqui? Ficou alguma coisa sem entender? Precisam de mais exemplos? Só falar. Tá tudo bem? Certo. Deixa eu ver o chat. Não. Pode repetir, por favor, a parte das fibras de associação. Estava anotando e me perdi, tá? Claro, Samara, pode deixar. Repito sim. Ó,
Fibra de associação, tá? Vamos pegar aqui a medula espinhal, né? Se eu desenhar aqui a medula espinhal naquele segmento final dela, tá? Num corte sagital, ó, ou numa vista lateral, tá? Então, medula espinhal, desenhei aqui a intumescência lombar. Lombar. Aqui o cone medular. Tá? Então, assim, a fibra de associação, Samara, ó, é um axônio, né? Que começa aqui, ó, vou colocar o corpo dele, um núcleo dele aqui, ó, começa aqui e termina aqui também, ó. É um neurônio aqui que começou e terminou na medula espinhal. Se fosse uma fibra de projeção, né, ele começaria aqui e ia, por exemplo, lá eu desenhei muito caudal ali, né? Tem que correr aqui um bocado. Ele vai lá pro cerebelo, por exemplo, aqui, ó. Dizer que esse daqui seja o cerebelo, tá? Então, aqui, por exemplo, seria o trato espinocerebelar, tá? São dois tratos espinocerebelares, mas depois a gente discute sobre isso. Tá, então, esse trato espinocerebelar aqui, ó, é uma fibra de projeção. Sai da medula e vai para o cerebelo, dois segmentos diferentes do sistema nervoso central. E a de associação começa e termina naquele segmento, no caso aqui, na parte lombar da medula espinhal, no segmento lombar. Tá? Foi? Entendeu direitinho? Professora, Oi, fala. seria correto afirmar que essas fibras de projeção são eferentes? Não, ela pode ser aferente também. Pode também? Pode, por exemplo, esse daqui, ó, o trato espinocerebelar, ele é aferente. Uhum. Ele é sensitivo, mas pode ter também um eferente. Pode ter o córtico espinhal é eferente. Uhum. Então, Eu não tem nenhuma direção fixa, não. Pode ser dos dois. entendi. Eu estava pensando que por a fibra de projeção ela levar de um segmento para outro, de repente tivesse mais, como fala? Fosse mais aferente. É isso? Não, tem Eferente, aliás. bastante. Você diz assim, fosse mais aferente, Eferente, no caso, né? eferente, né? Que leva Eferente. impulso motor, né? Motor, isso, não. A gente tem dos dois tipos. Entendi. Inclusive, assim, muitas sensitivas, muitas aferentes. Uhum. A gente tem vários aqui, por exemplo, uma via aqui que esteja levando dor. Ela está vindo da medula e indo para o tálamo. Entendeu? Uhum, entendi. Sim, e depois do tálamo para o córtex. Uhum. São vias ali bem complexas, tá? Do tálamo para o córtex. Então você vê que é tudo aferente, é sensitivo. Uhum. Dos dois lados. Legal. Ah, que bom, Samara entendeu também. Ótimo, gente. Ah, pessoas, a gente já sabe isso daqui, a gente já fixou legal, né, nas últimas aulas aí. Sabemos que a medula espinhal, esse daqui é um corte transversal dela, né, essa figura que inclusive a gente já viu nas outras aulas, que a medula espinhal é esse cilindro aqui, né, achatado dorso-ventralmente, é um cilindro de tecido nervoso, né? Sabemos que a substância cinzenta dela tem o nome de H medular, né, e que ela fica centralizada aqui. Não sabemos que ela é dividida
em cornos ou colunas, isso a gente já viu bem também. Então, nessa figura aqui eu nem vou me estender muito, tá, pessoas? A substância branca, sabemos que ela é dividida em funículos, funículo dorsal, os 2 funículos laterais, o funículo ventral. Tá? Sabemos que na parte mediana aqui dorsal a gente tem o suco mediano dorsal, a fissura mediana ventral aqui na parte ventral, né? Então, isso daí a gente já esgotou legal. Tá? Vamos falar dos neurônios, agora a parte funcional, microscópica, que é o objetivo dessa aula aqui, ó. Gente, nós teremos os neurônios que chamamos de radiculares. Bom, radiculares vem de radícula. Esse termo a gente já aprendeu bem. A gente sabe que as radículas são aquelas fibras iniciais que estão saindo ou chegando na medula espinhal para formar as raízes, né? A raiz dorsal e a raiz ventral da medula espinhal, né? Bom, esses neurônios radiculares aqui, pessoal, são os que vão formar a raiz ventral da medula espinhal. Tá? Então, olha só. Deixa eu voltar para esse desenho aqui rapidinho para ele me ajudar. Lembra que eu falei para vocês que a parte ventral aqui, o corno ventral do H medular, ele é motor, né? Isso a gente viu. E a gente sabe que os neurônios daqui, ó, são neurônios multipolares, né? Desenhei um aqui, tosquinho, mas está desenhado. Tá? E a gente vê o axônio dele saindo daqui, ó, para constituir as radículas ventrais, por isso neurônio radicular. Tá? Vai constituir aqui a radícula ventral. Vai constituir a raiz ventral e depois vai seguir pelo nervo espinhal. Tá? E daqui, povo, ele, se for um neurônio somático, motor somático, ele vai até o músculo. Ele vai até o músculo estriado esquelético. Então, tem neurônios desse daqui que podem passar facilmente de 1 metro de comprimento. O axônio dele é longo pra caramba. Muito longo. Vocês imaginem assim, um animal grande, uma girafa, por exemplo, para o tamanho que um axônio desse daqui pode chegar. Tá? Imagina que seja o neurônio que vai inervar um músculo extensor curto dos dedos, que fica lá no metatarso dela ali. Então, olha só o tamanho desse axônio. É muito grande, muito grande. Para uma célula, né? É enorme. Tá? Então, é isso daqui. Então, o corpo celular dele fica localizado no corno ventral. Tá? Então, o corpo está aqui. E outra coisa, gente, outro nome que pode ser dado para esse neurônio aqui, se ele for somático, tá? Se ele for somático, se ele for para um músculo estriado esquelético, ele pode ser chamado também de neurônio motor inferior. Tá? Então, se ele for somático, tá bom? Neurônio motor inferior. Sobre essa parte aqui de neurônio motor superior e inferior, a gente vai ver um pouco mais para frente, tá bom? A gente vai ver aí na aula de reflexos medulares, um pouquinho mais para frente, tá? Na parte funcional ali também. E esses neurônios aqui também podem ser viscerais. Se eles forem viscerais, eles fazem parte do sistema nervoso
autônomo. Tá? Então, sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Tá? Bom, simpático e parasimpático. Tá? Assim, a gente chama esses neurônios fazendo parte do sistema nervoso autônomo de neurônios pré-ganglionares. Tá? Pré-ganglionares. Bom, neurônio pré-ganglionar por quê, gente? Quando esse, agora vamos lá, se ele for visceral, né, é a mesma coisa, tá? Só que ao invés dele estar saindo daqui do corno ventral, da medula espinhal, ele vai estar saindo daqui, ó, do corno lateral, tá? Posso botar de outra cor, né? Fica bem melhor. Vou botar de azul. E aí ele vem por aqui também, ó. Vai constituir também a raiz ventral, a radícula, raiz ventral. Aí ele vai parar aqui, pessoal, numa estrutura que a gente chama de gânglio. Tá? No gânglio, ele vai encontrar com o segundo neurônio do sistema nervoso autônomo, que é o neurônio pós-ganglionar. Então ele vai encontrar com o segundo aqui. Vou botar de verdinho, ó, o outro. Aí o outro passa a mensagem ou pro músculo liso, para a glândula, enfim. Tá? Então, eles são chamados de pré-ganglionares porque eles são o neurônio da via antes do gânglio. Tá? Gânglio, como a gente já sabe, né, assim como o gânglio da raiz dorsal aqui, é um conjunto de corpos celulares de neurônios fora do sistema nervoso central. Eles fazem parte do sistema nervoso periférico. Mas isso aqui na aula de sistema nervoso autônomo a gente aprofunda. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Neurônio cordonal. Medula espinhal, em inglês, é spinal cord. Né? Spinal cord. Então, neurônio cordonal são esses neurônios que constituem a substância branca da medula espinhal, ou seja, os funículos. Tá? Então, são os neurônios que a gente está observando aqui, ó, cordonais. São todos esses neurônios aqui, tá? Então, no caso dessa figura que a gente está vendo, cortado transversalmente, né? Então, se a gente fosse observar no microscópio, a gente ia ver várias pilhazinhas,
né, de neurônios não, de axônios cortadinhos ali, tá? Mas eles também poderiam ser desenhados de forma longitudinal assim, né, ó. Então, todo, gente, e qualquer neurônio que tem o seu axônio fazendo parte dos funículos é chamado de neurônio cordonal. Então, vocês veem que são neurônios bem diferentes aqui um do outro, né? Esses aqui estão formando as radículas, né? E esses outros aqui estão formando a substância branca da medula, os funículos. Se tiver qualquer dúvida, gente, não tiver conseguido entender, é só me falar, tá bom? De novo. Tá? Então, aqui, ó, a gente vai ter os cordonais de projeção, tá? Cordonais de projeção, que são aqui, ó, as vias ascendentes da medula espinhal, tá? São as vias sensitivas, são as aferentes da medula espinhal. Tá? Então, são aqueles neurônios, aqueles axônios que são de projeção. Então, aquele que eu tinha usado como exemplo lá, o trato espinocerebelar, é um deles, ó. Cordonal de projeção. Fazendo parte do funículo, dos funículos, e seguindo para o cerebelo. Tá? Então, cordonal de projeção. Tá? O cordonal de associação é aquele axônio que fica na medula espinhal e termina na medula espinhal, começa e termina, tá? E que está formando os fascículos próprios da medula espinhal, tá? Que a gente vai ver mais para frente, são é uma substância branca que se limita à medula espinhal, começa e termina nela. Tá? E esses fascículos próprios é que vão levar aos famosos reflexos intersegmentares. Tá? A gente sabe que a medula espinhal ela é dividida em segmentos, de acordo com a coluna. Então, é segmento cervical, torácico, lombar e sacral. Né? Imagina só que esse animal ele esteja sentindo uma coceira no flanco, tá? Então ele tá com, vamos dizer, uma pulga, não, uma pulga picou, é um cachorro, uma pulga picou ele aqui na região do flanco, na parte final aqui do tórax, pode ser, uma região aqui um pouco mais cranial, tá? Quando ele sentir essa coceira, tá? Ele rapidamente vai levar o membro pélvico ali para poder coçar. Né? Ele fica em 3 apoios, vamos dizer que ele esteja em pé, em estação, ele fica em 3 apoios e vai levar o pezinho ali, né, para poder coçar aquela região. Tá? Isso, na verdade, é um reflexo intersegmentar. Tá? A medula espinhal, daquele segmento ali, do segmento torácico dele, do final do torácico, início do lombar, recebeu aquele estímulo da coceira, tá? Aquele estímulo andou de uma região da medula para outra, da região lombar até a região sacral, estimulou o membro pélvico dele a fazer o reflexo ali de coçar, né? E ele realizou. Então, esse é um reflexo intersegmentar que a gente chama, vai de um segmento da medula para outro. Esse reflexo de coçar é o mais fácil de entender, assim, é o exemplo mais clássico que a gente usa. E aqui, ó, nós temos também os neurônios de axônio curto, só que a gente chama de internucial, interneurônio. Tá? São neurônios que ficam dentro da substância cinzenta, eles ficam dentro do H medular. Então, por exemplo, um neurônio, vamos lá, olha só, vamos dizer que a coceira, vamos para a coceira, tá?
E a gente tem o nosso neurônio pseudonipolar, né, ó. Olha só. Tá? O animal sentiu a coceira, né? Esse impulso nervoso veio aqui, ó, por esse neurônio pseudonipolar, passou aqui pelo gânglio da raiz dorsal, passou pelas radículas dorsais, chegou aqui na região do H medular, houve aqui a transmissão do impulso para esse interneurônio que eu desenhei em laranja, é um neurônio internuncial. Tá? O impulso, a informação foi passada para esse outro neurônio aqui, que vai fazer parte do fascículo próprio da medula. Tá? Aí esse aqui, vamos dizer que esse segmento que foi cortado aqui seja lombar, né? Isso daqui vai até o segmento sacral da medula espinhal. E lá nesse segmento sacral, ó, esse mesmo neurônio que caminhou daqui para cá, ó, estou tentando fazer uma coisa mais 3D aqui, ó, ele vai chegar lá no H medular daquela região, da região sacral. Essa parte aqui é o corno ventral, ó. E ele vai fazer uma sinapse aqui com um neurônio motor inferior, aquele neurônio radicular somático. Eu vou colocar em verde, verde eu ainda não botei. Aí vai fazer aqui uma sinapse com ele, ó. Ele vai sair aqui, lá pela raiz ventral, né, ó. E ele vai estimular a musculatura do membro pélvico do animal a fazer a coceira. Tá? Então, esse daqui, ó, esse neurônio vermelho, é o neurônio cordonal de associação. É um cordonal de associação, porque ele levou um impulso aqui de um segmento da medula para o outro, um reflexo intersegmentar. Tá? Esse laranjinha é um neurônio internuncial, é um neurônio de associação. Tá? E esse daqui é um radicular somático, é um neurônio motor inferior, o verde. Então, eu dei vários exemplos aqui, ó, para vocês, dentro de uma figura aqui que eu tentei colocar 3D. Então, esse daqui é um segmento lombar, o outro que eu desenhei lá é um segmento mais caudal, o segmento sacral. Vocês entenderam esse desenho aqui que eu fiz? Tem alguma dúvida? Ô, professora, Pode falar. o vermelho você falou que é um neurônio de associação? É um cordonal de associação. Mas é porque ele continua na medula, por Isso, isso. de Ah, tá. medula para medula, isso. Ah, Ele tá. só, ele só levou um impulso de um segmento para outro da medula. Da medula. Aham, tá bom. Isso aí. Ele faz parte do fascículo próprio da medula. É uma parte dos funículos que é só de neurônio cordonal de associação só. Eles só servem para isso, para levar impulso de um segmento para outro da medula. Eles não saem dela.
Então, esse slide aqui, eu já finalizei as explicações e os conceitos, pessoas. Todo mundo entendendo aí, tá tranquilo, né? Boa. Daqui a pouco, da nossa hora, eu pelo menos começo a falar aqui das vias eferentes. Então, vias eferentes é a mesma coisa que motoras, né, gente? Vocês já sabem bem, tá? Elas vão se originar no córtex cerebral, então a gente já sabe o que é córtex, tá? Essas daqui são as mais complexas, Exemplo, trato córtico espinhal. Tá? Ou então no tronco encefálico. Por exemplo, eu vou colocar aqui, essas são as menos complexas. Tá? Por exemplo, o trato rubro-espinhal. Tá? Que, por exemplo, a diferença de complexidade. O trato córtico-espinhal, ele faz parte ali das vias de controle mais fino, né? Aqueles movimentos mais finos, né? Como a gente viu. Por exemplo, escrever, tocar um instrumento. Tá? E essa daqui, ó, é de manutenção postural, tá? De tônus muscular, né? De caminhar. São movimentos assim que exigem menos contrações muscular, que exigem menos grupos musculares envolvidos. Tá? Assim, nos animais, mesmo nos animais domésticos, essas aqui se desenvolvem muito mais. Tá? Elas são menos complexas, porque o córtex cerebral deles não é tão desenvolvido quanto o nosso. Tá? O nosso sistema nervoso é o mais desenvolvido do reino animal, todo, tá? O do ser humano. Então, a gente tem essas aqui bastante desenvolvidas. Tá? Claro que é muito mais desenvolvido nos indivíduos que treinam, né? Que fazem a melhora ali das conexões das gêmulas, né? Que a gente viu na primeira aula. Tá? Então, eles fazem sinapse com os neurônios medulares, com aqueles neurônios que a gente viu no slide anterior. Tá? Então, algumas vão terminar nos neurônios pré-ganglionares, né, que são as vias descendentes viscerais. Isso daqui a gente viu alguns minutinhos atrás, tá? Que são aqueles neurônios que vão formar a parte pré-ganglionar do sistema nervoso autônomo, que eu mostrei para vocês. Tá? São as vias descendentes viscerais. Tá? Então, tudo isso daqui, povo, eu não vou deixar de escrever, não, porque tem que fixar sistema nervoso autônomo. Tá? Sempre que a gente estiver falando de via motora, descendente, eferente, tudo a mesma coisa. Visceral, a gente está falando do sistema nervoso autônomo. Tá? Outros vão terminar fazendo sinapse com o corno dorsal da medula. Tá? O que seria o corno dorsal da medula? Aquela parte ali, ó, o corno dorsal da medular. Então, é um neurônio que está vindo lá, por exemplo, do tronco encefálico. Lá do tronco encefálico está descendo aqui, ó, pela medula espinhal, até se encontrar aqui com o corno dorsal da medula.
Esses neurônios aqui são muito interessantes. Essas vias aqui, elas são extremamente interessantes, tá? Porque, na verdade, ela não é uma via motora, ela é uma via moduladora de dor. Muito legal. Então, ó, as mais importantes, neurônios motores somáticos, ou seja, para a musculatura estriada esquelética. Certo? Então, musculatura estriada esquelética. Tá? Vias piramidais, que são aquelas que partem do córtex. Que é o trato córtico-espinhal. E as extrapiramidais, que vêm do tronco encefálico. Por exemplo, o trato rubro-espinhal, tá? Trato vestíbulo espinhal, tá? Tem vários ali. Então, essa figura aqui, povo, é só para relembrar das pirâmides, tá? Por que a gente chama de piramidal e extrapiramidal? Porque o único trato motor somático que vai formar as pirâmides bulbares é o trato córtico-espinhal. Então é a mesma coisa, tá? O trato córtico-espinhal pode ser chamado de trato piramidal, que é ele que forma as pirâmides. Os tratos extrapiramidais são os que não formam pirâmides, então são todos os outros. Tá? Então vou colocar aqui. Aí aqui o tronco encefálico. Tá? São vias que a gente vai estudar melhor na próxima aula. Vai. Deixa eu só colocar, antes da gente terminar aqui, antes da 11h10, eu colocar o cachorro, o modelo, só para vocês poderem ter noção. Tá ele aqui em fundo preto. Daquele exemplo que eu falei do reflexo de coçar. Então, olha só, acompanhando a seta, por exemplo, se ele está com uma coceira aqui, ó, tá? Nessa região aqui mais caudal da caixa torácica, ninguém chama de região hipocondríaca, região do hipocôndrio, tá? Então, está coçando aqui. Esses receptores, né, de pele aqui dele, ó, de receptores químicos, vão gerar um estímulo. A parte sensitiva dele aqui, o ramo cutâneo, vai levar esse impulso aqui, ó, para a medula. Levou aqui para a medula, ó. Através desse nervo torácico aqui, o 13º, ó. Deixa eu tirar o iliopogástrico. A gente vai ter a chegada desse impulso aqui, ó, de coceira. Tá? Chegou aqui, então, ó, no corno dorsal da medula.
vai haver lá dentro do corno dorsal, lá dentro do H medular, aquele interneurônio. Tá? Daquele interneurônio vai ocorrer uma sinapse com um neurônio cordonal de associação, tá? Ali no corno ventral. Esse neurônio cordonal de associação vem daqui, ó, passando pelos segmentos da medula espinhal. Até ele vir para essa região do cone medular. Tá? Nessa região aqui, na região sacral, ele vai chegar lá no corno ventral da medula espinhal e fazer sinapse com um neurônio radicular, um neurônio motor inferior. Esse neurônio motor inferior vai levar aqui, ó, esse impulso para o plexo lombosacral. E esse plexo lombosacral vai levar o impulso lá para o membro pélvico do animal para que ele possa realizar os movimentos ali de flexão e extensão para coçar essa região, tá? Onde se iniciou a irritação na pele. Então, vocês veem que é de medula para medula. Medula para medula. Então, é tudo ali fazendo parte do fascículo próprio da medula espinhal. Tá? Dúvida, gente? Não? Então, beleza, pessoas. Vou me despedir de vocês aqui. Vou finalizar a gravação. Boa semana para vocês, viu? Beijo, beijo. Boa semana para você também, professora.